Seguimos no assunto porque esse pedido do presidente Lula para apurar o serviço prestado pela Enel gerou reação aqui em São Paulo. Quem tem bastidores e detalhes a respeito desse assunto é a Beatriz Manfredini, com mais informações para a gente aqui no Jornal da Manhã. Oi, Beatriz, bom dia, bem-vinda. Oi, Nonato, bom dia para você também, para a Soraya, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Olha, eu conversei com o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, sobre esse assunto. Ele classificou essa ação, esse pedido de investigação, como uma ação tardia, mas importante para que a população não continue refém da concessionária de energia elétrica da Enel. Eu relembro, que foi Ricardo Nunes quem pediu ali publicamente ao presidente Lula uma maior atenção a esse problema, isso durante eventos aqui na cidade de São Paulo. Nunes teve a oportunidade ali de fazer um discurso e depois conversar com o presidente Lula nos bastidores, o que acabou gerando então essas ações de interrupção possível do contrato, ou pelo menos de não renovação, e agora então esse pedido de investigação por parte do presidente. Então, apesar de considerar uma ação demorada, já tardia, Nunes pontuou que é uma ação importante. O prefeito da capital paulista falou durante muitos meses sobre a situação da concessionária de energia elétrica aqui em São Paulo. E esse problema todo acabou gerando mais uma desavença, uma troca de farpas entre as gestões aqui de São Paulo, e não só a Prefeitura de São Paulo, a capital paulista, como o governo do estado, também com o Tarcísio de Freitas, e o governo federal. Essa foi a primeira vez que o presidente Lula mesmo entrou nessa situação, entrou exatamente nesse debate, mas antes o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já tinha debatido o assunto aqui com o Ricardo Nunes e Tarcísio de Freitas, o que tinha gerado desavenças. Alexandre Silveira chegou a dizer que Tarcísio e Nunes poderiam chorar, chamou a situação aqui da energia elétrica em São Paulo de política, e na época tanto Nunes quanto Tarcísio rebateram, dizendo que a população de São Paulo realmente estava chorando por conta dos apagões, e ali começou então uma série de desavenças. Depois desse pedido de Ricardo Nunes ao presidente Lula por uma intervenção, por um olhar para essa situação, foi marcada inclusive uma reunião entre Tarcísio, Nunes e o ministro Alexandre Silveira, reunião também que foi um pouco polêmica ali nos bastidores, O que queria então, de acordo com pessoas, interlocutores que estavam na reunião, o ministro Alexandre Silveira, era que fosse divulgada uma nota sobre o assunto, que um grupo de trabalho seria criado para estudar a situação. Mas Tarcísio e Ricardo Nunes queriam soluções, queriam respostas ali imediatas para essa situação. Aí com isso acabou então que no fim da reunião foi entendido que esse procedimento deveria ser instaurado contra a Enel e contra esse contrato de concessão. Mas a Enel, Nonato, é só um dos episódios de divergências entre governos e gestões aqui de São Paulo e governo federal ao longo dos últimos anos. A gente está falando muito em retrospectiva em 2026, porque esse é o último ano de mandato de Tarcísio de Freitas, o último ano de mandato do presidente Lula, e foram diversas desavenças aí ao longo, principalmente do último ano, muitas na esfera de segurança pública, com operações contra organizações criminosas. Também tivemos desavenças sobre tarifaços e atuações nessa esfera contra, então, essa implementação de tarifas na época pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Favela do Moinho, aqui na capital paulista, também desmembrando ali tirando pessoas que moravam ali no local para a criação de um parque, o terreno era da União. Então, uma série aí de capítulos, a Enel mais um deles, e agora a gente acompanha então essa investigação aí pelas próximas semanas, Nonato. Tá certo. Beatriz Manfredini trazendo detalhes para a gente dessa disputa também se tornando política. Obrigado, Bia.